Olá pessoal, aqui é a professora Patrícia do canal Simples Assim Aulas e junto com o professor Marcos Alba estamos fazendo uma revisão da Química Inorgânica. Estamos falando de tabela periódica e esse exercício a gente vai falar especificadamente sobre íons. Então vamos rever alguns conceitos antes do nosso exercício. Olha só, alguns elementos apresentam propriedade paramagnética. O que é isso? É ser ou não atraídos por um ímã. Então, quando a gente diz que um elemento pode ser atraído por ímã, a gente diz que ele é paramagnético, que tem elétrons desemparelhados. E quando ele não é atraído pelo ímã, ele é um elemento diamagnético, os seus elétrons estão emparelhados. Sim, mas o que significa emparelhado ou desemparelhado? Lembram quando a gente fez os números quânticos? Olha só. Eu faço a distribuição dos meus elétrons aqui nos orbitais e se eu tenho dois elétrons, ou seja, eu tenho um parzinho no último orbital, eu digo que ele está emparelhado. Se eu não tenho esse parzinho, se eu tenho só o último elétron está sozinho, eu digo que está desemparelhado. Então, se o último elétron estiver sozinho, desemparelhado, o meu elemento passa a ser um paramagnético e consegue ser atraído por um ímã. Camada de valência, camada mais externa. Então, se eu faço a distribuição eletrônica e essa distribuição vai até a terceira camada, a mais externa é a terceira camada, é a camada de valência. Se eu ganho ou perco elétrons, o que acontece com o meu átomo? Ele passa a ser um íon. E esse íon, quando doa um elétron, ele tem uma carga positiva e se chama cátion. Se ele é quem está recebendo esse elétron do cátion, então ele tem uma carga negativa e chama-se ânion. Então, para estes casos, eu tenho um número de prótons diferente do número de elétrons. Se o número de prótons for igual, eu tenho um átomo neutro. Se esse número for diferente, eu tenho um íon. Se eu tenho mais prótons do que elétrons, ele é um cátion. Se eu tenho mais elétrons do que prótons, ele é um ânion. Vamos ver isso nos exercícios? Vamos lá. Aí diz o seguinte, ó, está prontinho aqui, ó. Quantos prótons há no íon X 3+ de configuração? 1x2, 2x2, 2p6, 3s2, 3p6, 3z10? Bom, vamos lá. Se é íon, então eu já sei que o número de prótons é diferente do número de elétrons. Se é 3+, significa o quê? Gente, olha só. Antes eu tinha, vamos supor, 5 prótons e 5 elétrons. Se eu perco 2 desses elétrons aqui, ó, 2 elétrons foram embora, eu tenho aqui um parzinho, aqui um parzinho, aqui um parzinho. Então, uma carga de 2 elétrons sobrando. Nesse exemplo aqui, o que aconteceu? 3 elétrons foram embora e ele ficou com uma carga de 3 positivo. Então, essa carga, quando ela é positiva, eu sei que eu tenho mais prótons do que elétrons, porque os elétrons foram embora e deixaram os prótons aqui sozinhos, abandonados. Elétron, você fugiu de casa, deixou os prótons sozinhos, coitadinhos. E aí, quando esses elétrons foram embora e deixou essa carga de 3, ficou então esta configuração. Quantos elétrons ficaram? Ficaram aqui, ó. 2 com 2, 4 com 6, 10 com 2, 12 com 6, 18 com 10, 28 elétrons é o que eu tenho. Quantos prótons eu tenho? Eu tenho 28 desses, assim, 28 prótons, mas se eu contar mais esses 3 aqui que estão sobrando, mais 3, eu tenho 31 prótons, tá? Então, eu pego o que eu tenho aqui, o que ficou, eu tenho
o mesmo número de prótons e o número de elétrons, mas eu vou somar mais esses 3 elétrons aqui que foram embora. Então, quando era um átomo neutro, eu tinha esses 28 mais os 3 elétrons que eu perdi. Aí eu tinha um átomo neutro. Perdi 3, então eu agora tenho 31 prótons, mas eu tenho apenas 28 elétrons. Vamos a mais um exercício. Sabendo que o número atômico de ferro é 26, responda. Na configuração eletrônica do íon ferro 3+, o último subnível ocupado e o número de elétrons do mesmo são, respectivamente... Então, ó, sempre que aparece esse expoente, a gente está falando de íons. Se é positivo, a gente está falando do cátion, se é negativo, a gente está falando do ânion. Então, ele quer saber o último subnível ocupado e o número de elétrons do íon. Vamos resolver! Se o número atômico é 26, significa que Z é 26. E 26 é igual a quem? É o número de prótons, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a distribuição eletrônica. Só que para ficar mais simples a visualização, a gente vai fazer camada por camada. Então, não sei quantas camadas vão dar. Vou colocar aqui M, N, O, P, Q. Ok, estão aqui as minhas camadas. Distribuição eletrônica, chama o diagrama. Vamos lá, diagrama de Pauling na mão. Primeiro, 1s2. 1s2. Aí eu venho pra cá, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6. Já distribuí aqui 10 elétrons, faltam 16. Emir, 2p6, vem para 3s2, 3s2. E aí eu venho para 3p6, 3p6, já tenho 18. Aí eu venho para 4s2, 4s2. E venho para 3d10. 3d, mas eu quero 10. Deixa eu ver quantos eu quero. 6 com 4 dá 10. Aqui tem mais 10. Eu preciso só de mais 6. Ok. Então, tá aqui a distribuição eletrônica, certo? Ó, a terceira camada. Por que eu não coloquei aqui do lado do 4? Porque, ó, do lado do 4 é 4p6. Só que a camada mais energética é 3d10. Então, é para essa aqui que eu venho, que tá na terceira camada. Bom, a distribuição que a gente fez aqui é considerando o número de prótons igual ao número de elétrons. Mas ele é um íon 3+, ou seja, ele perdeu 3 elétrons. Se ele perde os 3 elétrons, eu sempre vou tirando da camada de maior energia para de menor energia. Então, eu vou das camadas mais externas para mais interna. Então, a primeira camada que eu tiro é daqui, ó. Tirei esses 2 elétrons. Falta 1. Vou tirar da onde? Vou tirar daqui. E aqui vai ser 3d5. Então, para este íon, a distribuição eletrônica vai ficar assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Essa é a distribuição do íon ferro. Essa distribuição com 4s2 e 3d6 é para o átomo neutro estável ferro, onde prótons é igual ao número de elétrons. Então, para eu fazer distribuição eletrônica do meu íon, eu faço toda a distribuição para um átomo neutro. Depois do átomo neutro, eu começo a ir tirando os elétrons para que eu tenha, então, o meu íon. Ou vou colocar mais elétrons, se for o caso. Se eu tenho aqui, digamos que fosse 3-, então eu vou ganhar mais elétrons. Então, eu vou colocando aqui os meus elétrons, tá? Muito cuidado, pessoal, porque a tendência é fazer o quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. A tendência é fazer o quê? Tirar daqui, ó. Tirar os 3 aqui e deixar o 3d2. Não está correto. Eu não posso deixar. Primeiro eu tiro
Átomo que está mais longe primeiro tiro da camada que está mais longe do núcleo, tá? Então primeiro tem que tirar daqui e não daqui. Cuidado que isso aqui é um erro muito comum. Esse exercício ele está falando o seguinte, que as espécies químicas simples que apresentam o mesmo número de elétrons são chamadas de isoeletrônicas. Então aqui é um novo conceito que aparece para a gente. Iso é de igual, eletrônicos é de elétrons. Então isoeletrônico, mesmo número de elétrons. Assim, entre o magnésio, o íon sódio, o íon cloro, o enxofre, o íon potássio e o argônio são isoeletrônicos. Aí ele nos dá os números atômicos e ele quer saber quem é isoeletrônico aqui. Vamos resolver? Tirando então os dados do problema, ele nos deu aqui os elementos, ele nos deu o número atômico. E aqui, ó, alguns são íons, outros não. Como que eu sei quem é íon? Quem tem o sinalzinho. Se ele tem o sinalzinho positivo, o íon positivo é o cátion. Se ele tem o sinalzinho negativo, o íon negativo é o ânion. Se ele não tem nada, é um átomo estável, ok? Então aqui a gente tem um átomo estável. Isso significa o quê? Que o número de prótons é igual ao número de elétrons. E o que é esse número aqui? Esse número aqui é o Z, que é exatamente o número de prótons. Então aqui eu tenho 12 prótons, então eu também vou ter 12 elétrons. O sódio, ele tem um sinalzinho de mais aqui, mas ele tem, ó, 11 prótons. Quantos elétrons? Se tem um sinalzinho de mais é porque ele perdeu um elétron. Se ele perdeu um, ele tem 10 elétrons. O cloro, porque eu vou botar de novo. O cloro tem 17 prótons. Se ele ganha um elétron, porque quando esse sinal fica negativo é porque ele ganhou um elétron. Então eu vou somar um elétron, ele vai ter 18 elétrons. O enxofre tem 16 prótons, como é um átomo neutro, então ele também tem 16 elétrons. O potássio tem 19 prótons. Só que o íon potássio, ele tem um próton sobrando, é porque ele perdeu um elétron. Tem, então, 18 elétrons. E aqui a gente tem 18 prótons, como é um átomo neutro, ele tem também 18 elétrons. Então, ele quer saber aqui quais são os isoeletrônicos, ou seja, os que têm o mesmo número de elétrons. Então, é o cloro, o potássio e o argônio. Então, o nosso resultado é aqui a letra B, o íon potássio, o argônio e o íon cloro. É isso aí, pessoal. Terminamos, então, mais uma lista de exercícios e no próximo vídeo a gente continua o nosso estudo da tabela periódica. Não esqueçam de se inscrever no canal do professor Marcos Zaba e no meu canal Simples Assim Aulas. Esperamos vocês nos próximos vídeos. Até lá!